Estamos de volta para mais um encontro no programa Saber Direito da TV Justiça. O meu nome é Luciana Batista Santos, eu sou professora de Direito Tributário. Estamos tratando nesta semana do tema do nosso curso, são os princípios constitucionais tributários. Hoje é o nosso quarto encontro. Nas 3 primeiras aulas, nós abordamos o princípio da legalidade, o princípio da anterioridade, o princípio da irretroatividade, esses princípios aplicados ao direito tributário, é claro, e começamos analisando o princípio da igualdade na aula passada. Hoje nós vamos avançar no estudo do princípio da igualdade e as implicações do princípio da igualdade no âmbito federativo, nas relações entre o fisco e o sujeito passivo, pessoa física, pessoa jurídica. Ok? Contamos hoje com a presença dos alunos Kellen, o Francisco e a Márcia. Muito obrigada pela presença de vocês. Convido também a quem está aí nos assistindo a participar da aula através do e-mail saberdireito@stf.jus.br. Vamos lá, avançando então, nós vamos retomar o tema do princípio da igualdade. A Constituição veda, relembrando o final da aula passada, a Constituição veda que os entes da federação instituam um tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente. Muito bem, nós sabemos que para a aplicação do princípio da igualdade, precisamos partir de algum critério de comparação, algum referencial, para verificarmos se as situações são iguais ou desiguais, merecendo ou não o mesmo tratamento. Nós vamos agora nos dedicar a aplicar o princípio da igualdade no âmbito federativo, ou seja, o princípio da igualdade na relação entre as pessoas políticas que compõem o Estado Federativo Brasileiro. Sabemos que os entes federativos têm autonomia, e não estão em relação de subordinação, uns em relação aos outros. Há isonomia, há uma paridade constitucional entre as pessoas políticas que compõem o Estado Federativo Brasileiro. Mas e no campo tributário? Qual é a repercussão do princípio federativo no campo tributário em relação à aplicação do princípio da igualdade? Nós vamos analisar agora o artigo 151, inciso 1º da Constituição Federal. Artigo 151, inciso 1º da Constituição Federal. A Constituição nos diz o seguinte: é vedado à União instituir tratamento tributário desigual, privilegiando algum Estado, DF, o Estado, DF ou município, em detrimento uns dos outros. Luciana, não é isso que está aqui não. Não, mas a ideia é esta, Literalmente, a Constituição vai nos dizer o seguinte: é vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional. Ou seja, é vedado à União instituir um tratamento que vá privilegiar algum Estado, o Distrito Federal ou algum município em detrimento dos demais. Então, a regra, por isso é que esse princípio aí se chama princípio da tributação uniforme, ou princípio da uniformidade geográfica, ou da uniformidade da tributação. A regra é que a União institua um tributo que seja uniforme, justamente para não privilegiar, para não beneficiar algum ente federativo em detrimento dos demais. Mas a própria Constituição faz uma ressalva, porque ela permite a concessão de benefícios fiscais para promover o desenvolvimento equilibrado, o desenvolvimento uniforme de todas as regiões do Brasil. Então, vamos lá, vamos dissecar este princípio. Qual é o fundamento do princípio da uniformidade geográfica? Justamente por estarmos num Estado federativo, porque os entes da federação têm isonomia, têm paridade constitucional, a Constituição veda que a União institua um tributo que não seja uniforme em todo o território nacional. Vamos pegar primeiro a regra, tudo bem? Depois vamos à exceção e entendemos também a exceção. Mas vamos entender o fundamento aí da regra geral, tributação uniforme em todo o território nacional.
É claro que esse dispositivo tinha que estar voltado à União, no sentido de que a União exerce a competência tributária, vou dizer o óbvio, eu sei, mas para a gente relembrar, é importante essa ideia. A União exerce a competência tributária, a sua competência tributária em todo o território nacional, devido ao âmbito de validade territorial das leis federais. Então, a União, ao instituir um tributo que vai ser aplicado em todo o território, devido ao âmbito de validade territorial das suas leis, ela não pode privilegiar algum estado, o Distrito Federal ou município, em detrimento dos demais. Porque ela estaria, assim, violando o princípio da igualdade, já que todos os entes têm isonomia, têm paridade constitucional, ela estaria violando o princípio da igualdade aplicado ao âmbito federativo. Então, não pode haver um tratamento discriminatório mais benéfico, melhor, digamos, para algum estado, DF, município, em detrimento dos demais. Mas a própria Constituição abre a ressalva da concessão de benefícios fiscais para promover o desenvolvimento igualitário de todas as regiões. Luciana, esta parte final não é uma violação ao princípio da igualdade? Permitir um tratamento diferenciado, algum benefício fiscal somente para uma determinada região do território nacional? Não, não há nenhuma violação do princípio da igualdade, pelo contrário. É uma concretização do princípio da igualdade, pois nós sabemos que entre as regiões brasileiras há disparidades, não é? Há diferenças econômicas. Então, um dos objetivos da República Federativa do Brasil, expressos lá no artigo 3º da Constituição Federal, é promover o desenvolvimento igualitário de todas as regiões, erradicar a pobreza, né, reduzir as desigualdades regionais, reduzir aí as desigualdades entre as regiões, promover o desenvolvimento equilibrado de todo o Brasil. Se as regiões têm, na prática, faticamente, ainda apresentam disparidades econômicas, é legítimo tratar desigualmente, porque no Brasil há regiões com características desiguais. Então, você está justamente concretizando o princípio da igualdade, tratando desigualmente aquele que é desigual. Então, a regra é a tributação uniforme, ressalvada a concessão de benefícios fiscais para promover o desenvolvimento daquelas regiões que, sob algum aspecto, são menos desenvolvidas economicamente. Então, seria legítimo, nesse sentido, a União conceder um benefício fiscal em relação ao IPI, que é um imposto da sua competência, um imposto da competência federal, que incide sobre produtos industrializados, a saída de produtos industrializados. Muito bem. Então, seria legítimo, sob este aspecto, a União conceder um benefício fiscal em alguma região que é menos industrializada que as demais, justamente para promover o desenvolvimento daquela região. E apesar da renúncia de receita naquela situação, ela estaria promovendo o desenvolvimento daquela região, gerando mais empregos, gerando maior capacidade contributiva de pagamento de outros tributos, imposto sobre a renda, por exemplo, promovendo assim também um desenvolvimento daquela região e auxiliando os estados e os municípios que também podem ter uma arrecadação maior naquela região, né? Em termos de tributação pelo ICMS ou pelo IPTU, sobre os imóveis, né, que vão ser utilizados ali por aquelas indústrias que vão se localizar naquela região para desenvolver aquela região. Então, apesar da vedação como regra, é permitida a concessão de benefícios fiscais, justamente para promover o desenvolvimento equilibrado de todas as regiões. É o chamado princípio da uniformidade geográfica, ou da uniformidade da tributação, expresso no artigo 150, inciso 1º da Constituição Federal. Mas este é um dispositivo voltado para a União, não é isso? Agora nós vamos analisar um dispositivo voltado para os estados, Distrito Federal e municípios. Atenção para o artigo 152 da Constituição Federal. 152 do texto constitucional. A Constituição Federal nos diz:
é vedado aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária em razão da procedência ou da origem, da procedência ou do destino de bens e serviços. É vedado aos entes, Estado, DF, município, estabelecer discriminação, diferença tributária em razão da procedência ou do destino de bens e serviços. Isto significa também a aplicação, isto é decorrência também da aplicação do princípio da igualdade no campo federativo. Não é isso? Do princípio da igualdade no âmbito federativo. Ou seja, os estados, Distrito Federal e municípios não podem estabelecer discriminação tributária simplesmente em razão de onde, do local de onde provém aquela mercadoria ou aquele serviço, ou para onde ele é destinado, para onde ele vai, digamos assim. Justamente para os estados, o DF e os municípios, não tratarem desigualmente outros estados ou outros municípios. Então, é a aplicação do princípio da igualdade no campo federativo. Então, um bom exemplo de concretização, de aplicação do artigo 152 da Constituição Federal. Seria inconstitucional, sob este aspecto, se a lei de um município estabelecesse o seguinte: se a lei municipal estabelecesse que, em relação ao ISS, o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, me acompanhe aqui, vejam o raciocínio. Se a lei de um município dissesse assim: se o tomador do serviço, né, quem vai contratar a prestação de um serviço, estiver estabelecido ou domiciliado neste município, a alíquota do ISS será de 2%. Mas se o tomador do serviço, se quem contratou a prestação desse serviço, estiver domiciliado ou estabelecido em outro município, a alíquota aplicável será de 3%. Neste caso, vocês devem estar percebendo, há uma violação ao princípio da igualdade por violar o artigo 152 da Constituição, por violar o princípio da igualdade aplicado ao âmbito federativo, porque este município está tributando o mesmo tipo de serviço com alíquotas diferenciadas, a depender se o tomador do serviço está dentro do próprio município, vai ser uma alíquota menor, ou se o tomador do serviço está em município diverso, aí será aplicada uma alíquota maior de ISS. Isto é vedado pela Constituição Federal, porque este município estaria estabelecendo uma discriminação tributária em razão do destino do serviço, privilegiando aquela prestação de serviço ocorrida no próprio município, porque haverá uma tributação menor, e discriminando o tomador do serviço estabelecido em outro município. Violação clara, evidente ao princípio da igualdade, expresso no artigo 152 da Constituição Federal, que tem por base, que tem por fundamento o princípio da igualdade aplicado no âmbito federativo. Muitos alunos às vezes questionam o seguinte: Luciana, não há uma violação ao princípio da igualdade aplicado no âmbito federativo quando nós temos alíquotas diferenciadas de ICMS dentro do Estado brasileiro, a depender do destino do bem, a alíquota aplicável vai variar. Ou seja, nós temos alíquotas diferenciadas a depender do destino do bem. Para onde ele vai, nós podemos ter alíquotas diferenciadas. Isso não seria uma discriminação? Afinal, a depender do destino, é aplicável uma alíquota ou outra? Isso não é uma violação ao princípio da igualdade? Neste caso, não há uma violação ao artigo 152 pelo seguinte: acompanhe o meu raciocínio. A Constituição Federal, ao tratar do ICMS, que é um imposto do Estado e do Distrito Federal,
imposto sobre circulação de mercadoria e prestação de serviço, de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, a Constituição Federal, no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 4º, 155, parágrafo 2º, inciso 4º, é a própria Constituição quem nos diz que as alíquotas interestaduais, as alíquotas a serem aplicadas nas operações entre os estados, estas alíquotas serão definidas em resolução do Senado. Isto significa, então, um ponto importante da nossa matéria, que resolução do Senado é fonte do direito tributário, competindo a resolução do Senado, nesta hipótese, estabelecer norma geral em matéria tributária. Então, nós não podemos ter aquela ideia de que somente lei complementar no direito tributário veicula norma geral. Porque nós estamos vendo aí a aplicação de norma geral por meio de resolução do Senado. Então, compete à resolução do Senado estabelecer as alíquotas interestaduais. E a resolução do Senado, atual, que rege a matéria, a resolução número 22, estabeleceu o seguinte: se as operações partirem dos estados do Sul e do Sudeste, com exceção do Espírito Santo, Sul e Sudeste, exceto o Espírito Santo, em direção ao Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo, a alíquota interestadual, se quem está adquirindo o bem naquele estado de destino, a alíquota interestadual, se quem está adquirindo o bem for um contribuinte do imposto, estiver adquirindo o bem para revendê-lo, ou um bem como ativo fixo do seu estabelecimento empresarial, e com aquele bem ele vai produzir novos bens para serem revendidos. Então, enfim, várias situações aí de quem está adquirindo é um contribuinte. Aí a alíquota interestadual vai ser de 7%. Se os estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo estão circulando mercadoria em direção aos estados do Sul e do Sudeste, exceto Espírito Santo, a alíquota é de 12%. Nas operações entre os estados do Sul e do Sudeste, 12%. Nas operações entre os estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo, também 12%. Então, realmente, há alíquotas diferenciadas nas operações interestaduais. E por que isso não viola o princípio da igualdade? Primeiramente, estas alíquotas interestaduais diferenciadas, elas não são estabelecidas por cada estado. Não é uma lei de cada estado ou do Distrito Federal que estabeleceu essas alíquotas diferenciadas a depender do destino da mercadoria. Não. Essas alíquotas diferenciadas são estabelecidas numa lei supra-estado, numa norma supra-estado, ou seja, a resolução do Senado estabelecendo norma geral. E se vocês observarem o artigo 152, o que ele veda é que o Estado estabeleça, por lei própria, discriminação em razão do destino ou da origem do bem. E neste caso não é o Estado estabelecendo, é por disposição constitucional o Senado Federal, que é a Casa de Representação dos Estados no âmbito federativo, estabelecendo estas alíquotas diferenciadas, como uma norma supra-estados. E por que estas alíquotas diferenciadas? Porque a Constituição também determina o seguinte: no momento da transferência da transferência dessa mercadoria, numa relação entre estados, quem está adquirindo esta mercadoria como contribuinte do imposto no estado de destino, ele deve realizar uma complementação pela diferença da alíquota interestadual e a alíquota interna. Então, digamos, numa operação aqui hipotética, o estado de Minas em relação com o estado da Bahia. Então, um contribuinte, um fabricante de máquinas de fazer roupas, ele vende para um contribuinte no estado da Bahia.
um estabelecimento empresarial, né, uma pessoa jurídica, cujo objeto da sua atividade é a fabricação e venda de roupas. Então, este contribuinte lá no estado da Bahia adquire esta máquina para o seu ativo fixo e vai com esta máquina fabricar roupas e revender roupas no estado da Bahia e também para outros estados. Este contribuinte, quando adquire do estado de Minas, ele deve fazer uma complementação entre a alíquota interestadual, que no caso, Minas para Bahia, naquela relação que eu fiz para vocês das alíquotas interestaduais. Neste caso, a alíquota seria de 7%, ele deve complementar pela diferença da alíquota interna. Então, digamos que a alíquota interna no estado da Bahia, se ele adquirisse essa máquina dentro do estado, a alíquota aplicável seria de 17%, no exemplo que eu estou criando. Então, ele adquire por uma alíquota interestadual de 7% e deve complementar pela alíquota interna, ou seja, ele deve pagar mais 10% ao estado da Bahia. Isso significa, então, é interessantíssimo esse ponto no ICMS. Quanto menor for a alíquota interestadual, maior será a complementação no estado de destino. Então, por isso é que as alíquotas interestaduais, em direção às regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo, elas são menores do que as praticadas nas outras operações, porque, em regra, os estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo, por serem menos industrializados, eles são, em regra, consumidores. Então, quanto menor é a alíquota interestadual, maior será a complementação no estado de destino. E assim nós teremos uma distribuição do ICMS entre os estados de origem, de onde sai a mercadoria, e o estado de destino, onde vai ingressar a mercadoria. No estado de origem, fica a tributação, né, de quem deu a saída da mercadoria, e lá no estado de destino, a tributação de quem tem que fazer a complementação. Não é isso? Então, estas alíquotas interestaduais, aplicadas aqui estas alíquotas no exemplo que eu dei, estas alíquotas interestaduais não ferem o princípio da igualdade, em primeiro lugar, porque não são estabelecidas pelo próprio Estado, não é ele estabelecendo essa discriminação, e sim uma resolução do Senado que está trazendo uma norma geral. E o fundamento vocês encontram também no próprio texto constitucional, no sentido de que, havendo uma diferença, né, nas alíquotas entre os estados, quanto menor a alíquota interestadual, haverá uma complementação também no estado de destino, distribuindo assim melhor o ICMS. Tudo bem? Então, essas alíquotas interestaduais não violam o artigo 152 da Constituição Federal. Mas vamos avançar. Nós estudamos aqui o princípio da igualdade aplicado no âmbito federativo, analisando dois artigos da Constituição, 151, inciso 1º, e o artigo 152. Agora, vamos aplicar o princípio da igualdade, vamos tentar concretizar o princípio da igualdade em relação a pessoas físicas e jurídicas, e não entre os entes da federação. Qual é o grande critério de comparação? Qual é o grande critério concretizador do princípio da igualdade na relação entre o Estado e as pessoas físicas e jurídicas? Qual que é o grande critério que vai nortear o tratamento igual, se esses contribuintes estiverem em situação equivalente, ou um tratamento desigual, em caso contrário? O grande critério de comparação é o princípio da capacidade contributiva. Por isso é que é interessante analisarmos o princípio da capacidade contributiva juntamente com o princípio da igualdade. Eles não se confundem, mas certamente analisar a capacidade contributiva é um fator interessante para nós verificarmos se dois contribuintes estão ou não em situação equivalente, merecendo ou não o mesmo tratamento. O princípio da capacidade contributiva está expresso na Constituição no artigo 145, parágrafo 1º. 145, parágrafo 1º do texto constitucional. E o que nos diz a Constituição? Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal.
e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Ressalvada a administração, desde que respeitados os direitos e garantias individuais, identificar o patrimônio, a renda e a atividade profissional deste contribuinte. Então, o chamado princípio da capacidade contributiva, expresso no artigo 145, parágrafo 1º, ele nos diz, olha, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Primeira questão, o que significa isso, capacidade contributiva? Vai ser a capacidade demonstrada pelo sujeito passivo de suportar a tributação sem diminuição, sem redução, sem comprometimento das condições básicas, das condições mínimas de subsistência. Como se ele demonstrasse ao poder público, além de conseguir me manter, de manter o básico, o mínimo, para uma existência digna, olha a relação da capacidade contributiva com o fundamento da República Federativa do Brasil, dignidade da pessoa humana. Então, além de conseguir manter as condições básicas, mínimas de subsistência, eu ainda demonstro capacidade de contribuir para as despesas estatais. Então, o princípio da capacidade contributiva, da capacidade econômica do contribuinte, é esta aptidão, esta força demonstrada pelo contribuinte de suportar a tributação sem comprometimento das condições básicas mínimas de subsistência. E aí, com esta noção inicial, nós vamos entender melhor por que a Constituição Federal, ao se referir ao princípio da capacidade contributiva, artigo 145, parágrafo 1º, repetindo, por que a Constituição Federal se referiu literalmente aos impostos? Vamos começar pela literalidade, depois a gente analisa a aplicação aí pela jurisprudência. Mas, literalmente, a Constituição diz, os impostos, sempre que possível, devem ter caráter pessoal? A Constituição não diz, os tributos devem ter caráter pessoal. Ela não fala do gênero, ela fala da espécie tributária imposto. Por que isso? Porque os impostos devem ter caráter pessoal. Por que, literalmente, a Constituição se refere aos impostos? Para analisarmos melhor esse princípio, nós vamos ter que relembrar o que é o imposto. Ou seja, qual é a característica desta espécie tributária? Quando eu falo em imposto, eu estou falando de um tipo de tributo cujo fato gerador, fato que gera o dever de pagar esse tributo, é um fato desvinculado, não relacionado, não descritivo de atuação do poder público. O fato gerador do imposto é um fato não vinculado à atividade estatal. É um fato que não descreve a atuação do poder público. É o fato de você ter renda proveniente do seu trabalho. É o fato de você ter a propriedade de um veículo automotor. É o fato de você importar um bem. É o fato de você realizar uma operação financeira. Todos esses são fatos geradores de impostos, federais, ou estadual, ou do município, ter a propriedade de um imóvel. São fatos que indicam riqueza, fatos indicativos de riqueza, porque parece, há uma presunção de que você detém algum nível de riqueza por ter a propriedade de um imóvel, por ter renda proveniente do seu trabalho, por importar um bem. Parece que você detém algum nível de riqueza com o qual você pode contribuir para as despesas estatais, mas sem receber nenhuma retribuição específica voltada diretamente para você. Então, os impostos, por não terem fato gerador vinculado à atividade estatal, os impostos incidem, então, sobre manifestações de riqueza. Na linguagem de um doutrinador clássico do direito tributário, o Alfredo Augusto Becker,
O Becker dizia, os impostos têm por fato gerador signos presuntivos de riqueza. Fatos que geram uma presunção de riqueza por parte de quem os realiza. Por isso, o princípio da capacidade contributiva literalmente se refere aos impostos. Como se a Constituição dissesse assim, legislador, nos impostos não há fato gerador vinculado. Não há retribuição por parte do poder público. O poder público exige o IPVA porque a pessoa é proprietária de um veículo automotor e parece que ela tem algum nível de riqueza com o qual ela pode suportar a tributação. Mas o Estado não dá nada em troca para esta pessoa para lhe exigir o IPVA. O fato gerador não é vinculado à atividade estatal. Então, legislador, no momento de escolher os fatos geradores dos impostos, já descritos na Constituição, ou novos impostos que podem vir por emenda à Constituição, constituinte originário, constituinte derivado, ou mesmo legislador federal que pode instituir novos impostos na competência residual, legislador escolha fatos indicativos de riqueza. Fatos que geram uma presunção de riqueza. E sempre que for possível, tente graduar, tente adaptar a carga tributária às condições pessoais, às condições subjetivas deste sujeito passivo que irá suportar a tributação. Então, com isso, nós podemos até analisar o princípio da capacidade contributiva sob dois aspectos. Atenção para isto. Dois aspectos do princípio da capacidade contributiva. Aspecto objetivo. Objetivamente, o legislador deve buscar manifestações de riqueza. O Luciano Amaro, que é um doutrinador espetacular no campo do direito tributário, ainda brinca falando assim, claro que devem ser buscadas pelo legislador manifestações de riqueza. Porque não adiantaria também tentar tirar água de pedra. Por que ele brinca com isso? Porque o que adianta o legislador escolher justamente o não ter? Porque você não tem renda, eu vou te tributar. Porque você não demonstra possuir riqueza, porque você não tem bens, eu vou te tributar. Ora, isto seria inócuo. Porque se a pessoa não demonstra possuir riqueza, como é que ela ainda vai, além de se manter, contribuir para as despesas estatais? Então, o legislador, sob o aspecto objetivo, deve buscar manifestações de riqueza. E ainda, sempre que possível, adequar a tributação às condições pessoais. Imprimir um caráter pessoal aos impostos. Sem dúvida alguma, o imposto onde nós melhor visualizamos a aplicação do princípio da capacidade contributiva. Não é o único, é claro. Darei outros exemplos, né? Mas, sem dúvida, onde nós melhor visualizamos a aplicação do princípio da capacidade contributiva é o imposto sobre a renda. Vamos pensar no imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza das pessoas físicas. Objetivamente, o legislador optou por uma manifestação de riqueza. Ter renda, proveniente do trabalho, do capital, da combinação de ambos, ou proventos de qualquer natureza. Objetivamente, ele optou por uma manifestação de riqueza. E sob o aspecto subjetivo, como é que ele tenta adequar essa tributação às condições pessoais? Através de mecanismos, como alíquotas progressivas, né? As alíquotas progressivas no imposto de renda. Quanto maior o seu nível de riqueza, quanto maior a renda percebida pelo sujeito passivo, maior deve ser a tributação. Ou seja, o sentido do princípio da progressividade é tributar mais quem demonstra possuir maior riqueza, quem demonstra possuir maior capacidade de contribuir para as despesas estatais. Então, a alíquota progressiva é uma adequação da carga tributária às condições pessoais. O legislador ainda prevê uma faixa de isenção, que está diretamente relacionada à dignidade da pessoa humana. Por quê? Porque nesta faixa de isenção, a pessoa pode ter renda assim, proveniente do seu trabalho, por exemplo, mas ela não demonstra possuir riqueza tributável.
Ou seja, além de se manter, ainda contribuir para as despesas estatais. A presunção é de que a riqueza percebida dentro daquele patamar isento está sendo utilizada para a manutenção das condições básicas mínimas de subsistência. Então, objetivamente, ela tem uma renda proveniente do seu trabalho, mas ela é dispensada do pagamento, né, segundo aí a lógica do Código Tributário e a jurisprudência no sentido de que a isenção é uma dispensa do pagamento tributo devido. Então, ela está isenta de pagar, dispensada de pagar, porque ela não demonstra possuir riqueza tributável, riqueza passível de tributação. Nós temos ainda no imposto de renda um mecanismo interessante, que é o mecanismo das deduções. Então, há permissão de deduções com determinados gastos, educação, saúde. Então, se tomarmos aqui como exemplo, né, as nossas amigas, a Márcia e a Kellen, vamos imaginar que elas têm a mesma renda mensal proveniente do seu trabalho. R$10.000 mensais submetidos à alíquota de 27,5% do imposto de renda. Mas a Márcia tem gastos com seus filhos menores, com seus dependentes, gastos com saúde, educação, que poderão, até determinado limite, serem deduzidos no momento aí do pagamento do imposto de renda. Então, a Márcia e a Kellen, em princípio, objetivamente, elas parecem iguais, porque têm riqueza proveniente do seu trabalho, o mesmo valor de renda submetido à mesma tributação. Mas as suas condições pessoais subjetivas são diferentes e por isso a Márcia merece um tratamento diferenciado, mais benéfico, digamos, em relação a esta tributação do que a Kellen, que não possui os mesmos encargos pessoais. Então, o princípio da capacidade contributiva, literalmente, ele se refere aos impostos, questão que já foi objeto de concurso. Literalmente, ele se refere aos impostos, porque os impostos não têm fato gerador vinculado à atividade estatal. Então, o legislador deve buscar manifestações de riqueza e, ainda sempre que possível, tentar adequar essa tributação às condições pessoais, aspecto objetivo, aspecto subjetivo do princípio da capacidade contributiva. Mas uma questão muito interessante aqui, quando estamos analisando esse princípio, é, apesar da literalidade da Constituição, seria possível aplicar o princípio da capacidade contributiva a outros tributos, a outras espécies tributárias? É possível estender a aplicação desse princípio a outros tributos? Sim. O Supremo Tribunal Federal já tem decisões neste sentido. Aliás, a própria Constituição Federal nos dá bons exemplos. No artigo 5º da Constituição, quando analisamos ali uma imunidade prevista no artigo 5º em relação ao pagamento de taxas em algumas situações. Exemplo, independentemente do pagamento de taxas, será garantido a obtenção de certidões de nascimento, de óbito. Então, mesmo que a pessoa não demonstre possuir capacidade de receber o benefício estatal, a prestação de um serviço que é a expedição desse documento, mas ela não demonstra a capacidade de contribuir, de retribuir, melhor dizendo, retribuir ao poder público pela prestação desse serviço, ainda assim ela terá a obtenção destes documentos de acordo com a Constituição Federal, situações relacionadas diretamente ao exercício da cidadania, a dignidade da pessoa humana. Então, a própria Constituição Federal já traz exemplos de aplicação do princípio a outros tributos, mesmo naqueles tributos chamados vinculados, ou seja, o fato gerador descreve uma atuação do poder público, prestação de serviços públicos, exercício do poder de polícia, no caso da taxa, obra pública que valoriza o imóvel, no caso da contribuição de melhoria. Mesmo nesses tributos chamados vinculados, seria possível, apesar de você estar recebendo um benefício estatal, a aplicação do princípio da capacidade contributiva quando você não demonstra possuir riqueza suficiente para suportar os encargos, né? Os encargos desta
atividade que lhe beneficiou, prestada pelo poder público. Outro bom exemplo no plano infraconstitucional, isenção de taxa judiciária para aqueles que são pobres no sentido legal. Interessante isto porque nós teremos a prestação jurisdicional pela garantia na Constituição Federal, a garantia de acesso ao Poder Judiciário. Então, você terá o benefício da prestação jurisdicional, a prestação de um serviço público, mas não pagará por ele, justamente porque você vai ser beneficiado por esta isenção. O Supremo Tribunal Federal deu uma decisão interessante sobre a contribuição de iluminação pública, que é aquele tributo da competência do município e do Distrito Federal, que vai custear o serviço de iluminação pública. O município, e essa questão chegou ao Supremo Tribunal Federal, e é um caso emblemático, porque normalmente ocorre a mesma situação nos municípios brasileiros, que é exigir a contribuição de iluminação pública, previsão no artigo 149-A da Constituição Federal, 149-A da Constituição. Os municípios do Distrito Federal, em regra, exigem a contribuição de iluminação pública baseada, essa cobrança, no consumo de energia elétrica nos imóveis e de maneira progressiva. Quanto maior o seu consumo de energia elétrica aí na sua residência, mais você pagaria a título de contribuição, progressivamente. Grosso modo, só para dar uma ideia melhor, como se fosse um imposto de renda. Grosso modo, o que eu estou dizendo é, há faixas de incidência, alíquotas diferenciadas, valores diferenciados, de acordo com o seu consumo. Quanto maior, mais elevado o consumo, você cairia numa faixa de cobrança mais elevada. Este questionamento, se isto é possível, chegou ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, vocês encontram essa decisão no informativo do STF, informativo 540. É uma decisão que vale a pena, né, fazer uma leitura, muito interessante essa decisão do Supremo. Informativo 540, onde o Supremo decidiu naquela ocasião, e considero decisão acertada do Supremo Tribunal, no sentido de que esta cobrança mais elevada para quem consome mais está baseada no princípio da capacidade contributiva. Porque há uma presunção de que quanto maior o consumo de energia elétrica, maior é a riqueza, maior é a riqueza assim, demonstrada por este consumidor. E, portanto, ele poderia contribuir mais para as despesas estatais. E é interessante porque muitos municípios estabelecem, inclusive, uma faixa de isenção. Até quem consome até determinado limite. Vou dar um exemplo, por exemplo, no município de Belo Horizonte. Salvo engano, quem consome até 80 kWh mês está isento do pagamento da contribuição. Isso é interessante porque há uma presunção de que quem consome esses valores mais baixos, né, demonstra possuir menor riqueza, menos riqueza e vai pagar menos, então, de tributo. Também é uma forma de incentivar que as pessoas não desperdicem, né? Aí uma forma de poupar, digamos, né, energia elétrica, no sentido de estimular as pessoas ao não desperdício. Então, de acordo com a jurisprudência, de acordo com exemplos previstos na própria Constituição, é possível, sim, a aplicação do princípio da capacidade contributiva a outros tributos além dos impostos. Mas se cair uma questão numa prova, se você for prestar um concurso, uma questão literal, literalmente a Constituição se refere a esta espécie tributária, porque a regra é a aplicação nos impostos, justamente por não ter fato gerador vinculado à atividade estatal. Finalizando o tema do princípio da capacidade contributiva, gostaria que vocês me acompanhassem no seguinte raciocínio. A Constituição nos diz, olha, sempre que possível, os impostos devem ter caráter pessoal, sempre que possível. Mas quando não é possível a aplicação da capacidade contributiva nos impostos? Há impostos cuja estrutura não permite uma graduação diretamente relacionada às condições pessoais do sujeito passivo. Esse tema é fascinante. Vejam bem, nós sabemos que há impostos
que vão repercutir no consumo. Eles vão onerar o consumo de bens, mercadorias e serviços. Eles vão onerar o consumo porque embutidos no preço. Então, quem paga perante o fisco, o produtor, né? O comerciante, quem realiza a operação de circulação de mercadoria, o prestador do serviço, ele paga perante o fisco, mas ele embute este imposto no preço e repassa para o consumidor final. Consumir bens é evidentemente uma manifestação de riqueza. Então, estes impostos vêm para onerar o consumo. Estou me referindo aqui especificamente ao ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria, prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, competência dos estados e do Distrito Federal. E estou me referindo ao IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, de competência da União. Estes impostos são embutidos no preço e repassados para o consumidor final, devido ao princípio que se chama princípio da não cumulatividade, poder compensar na operação seguinte o imposto que já incidiu. Então, vejam bem, se esses impostos são pagos, na verdade, por nós todos, consumidores finais, é impossível ao legislador saber o nível de riqueza de cada um de nós. Como ele vai saber o nível de riqueza de cada um de nós, consumidores finais de bens e serviços, para poder graduar o tributo de acordo com a sua condição pessoal? É impossível ao legislador. Então, para estes impostos, ICMS e IPI, a Constituição traz a previsão de um outro princípio, que se chama princípio da seletividade. O que é o princípio da seletividade? O princípio da seletividade é aquela graduação da carga tributária de acordo com a essencialidade do bem. Aqueles bens e serviços essenciais devem ter uma tributação menor, porque quanto menor a tributação, menos imposto é embutido no preço, presume-se que haverá uma redução do preço ao consumidor final. Agora, aqueles bens e serviços nocivos à saúde ou supérfluos, tributação mais elevada, porque quanto maior a tributação, mais imposto embutido no preço, e aí nós vamos ou desestimular o consumo, ou aumentando o preço desse bem, ele também só será adquirido porque é supérfluo, por quem demonstra possuir riqueza para tanto. Então, o princípio da seletividade, previsão no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 3º, para o ICMS. 155, parágrafo 2º, inciso 3º. E para o IPI, 153, parágrafo 3º, inciso 1º. O princípio da seletividade, então, é uma graduação de acordo com a essencialidade do bem. Bens que compõem a cesta básica são bens essenciais a todos, independentemente do nível de riqueza, então menor deve ser a tributação. Bebidas e cigarros, produtos nocivos à saúde, maior a tributação sobre a produção e a circulação para encarecer este preço ao consumidor final. Tudo bem? Então, há uma relação do princípio da seletividade com a capacidade contributiva, né? A aplicação para o ICMS e para o IPI. Só um último detalhe. A Constituição, ela diz, o ICMS poderá ser seletivo e o IPI será. Então, para quem vai prestar concurso público, às vezes cai na prova assim, a aplicação da seletividade para o ICMS é uma faculdade e para o IPI é de aplicação obrigatória. Então, vamos agora, com os nossos alunos, saber se há algum questionamento sobre essa matéria. E aí? Sim. Diga, Kellen. Isso. Na defesa de seus interesses econômicos, os estados podem estabelecer diferença tributária entre bens em razão da sua procedência? A Kelly está nos perguntando, é legítimo que o Estado, para defender sua economia, estabeleça diferença em razão da procedência? Não, Kelly. Simplesmente em razão da procedência, isto violaria o Pacto Federativo entre os entes, proibição pelo artigo 152 da Constituição Federal, como nós analisamos aqui. Outra dúvida? O princípio
princípio da capacidade contributiva pode ser aplicado a outros tributos além dos impostos? Márcia, boa pergunta, né? O princípio da capacidade contributiva pode sim ser aplicado a outros tributos, já há decisões do Supremo nesse sentido, exemplos na própria Constituição Federal. Apesar da regra ser para os impostos, por isso a Constituição diz literalmente imposto, não é vedada a aplicação de um princípio tão importante, né, a outras espécies tributárias. Então vamos agora ao resumo. Eu gostaria aí como um resumo da aula, né, uma síntese do que nós estudamos aí. Aqui vocês anotem, por favor, artigos 151, inciso 1º da Constituição, princípio da uniformidade geográfica. Artigo 152 da Constituição Federal, que é o princípio da não discriminação em razão da origem ou do destino de bens e serviços. O artigo 145, parágrafo 1º, que é o princípio da capacidade contributiva. E completando, o princípio da seletividade, uma graduação de acordo com a essencialidade do bem, aplicação no ICMS, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 3º. E a aplicação no IPI, artigo 153, parágrafo 3º, inciso 1º. Tudo bem? Esta é uma síntese, né, dos tópicos aí mais importantes que foram abordados nesta aula. Então, convido vocês a participarem com dúvidas, sugestões, no e-mail saberdireito@stf.jus.br. E quem quiser rever esta aula, pode acessar o www.youtube.com/saberdireitoaula, né, e rever aqui a nossa exposição, que hoje abordou o princípio da igualdade, aplicado no âmbito federativo, a relação com capacidade contributiva, não é isso? E convido vocês para o nosso próximo encontro, onde nós vamos abordar o princípio do não confisco. Muito obrigada pela participação dos nossos alunos, pelas perguntas, muito obrigada pela atenção de vocês. Até breve, até o próximo encontro.